O que vocês fizeram para as crianças, vocês não têm vergonha na cara. Cambada de filho de uma égua. Vocês não merecem. Não, deixa eu fazer. O trabalho dele, e ele vinha fazendo um belíssimo trabalho, mas eu acho que ele falhou quando fez as últimas alterações. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele tava bem, que ele não tava machucado. Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal. A cada dia eu ganho ao menos um novo inscrito, e vocês não têm noção do quão feliz eu fico em cada inscrição a mais. E gostaria também de mandar um salve no próximo vídeo para cada novo inscrito. Vocês apoiam essa ideia? Se sim, no próximo vídeo, todos os inscritos do canal terão o nome falado no vídeo. Eu sei que não é o Neymar falando o nome de vocês, mas vai que um dia eu passe a casé no número de inscritos. Bom, pelo menos é uma forma de eu agradecer vocês. E também já te convido, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, é de graça, mano, e vai ajudar bastante. Então, bora pro vídeo. Bom, eu sei que muita gente já falou sobre seleção brasileira, e sei que talvez esteja um pouco atrasado já, mas por motivos de CLT e uma pesquisa profunda, o vídeo demorou um pouco mais para sair, mas cara, de verdade, vai valer a pena, beleza? Bom, aqui vamos dissecar o ciclo da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026 e vou te mostrar que o pênalti mal batido pelo Bruno Guimarães e a derrota para a Noruega talvez seja um dos menores problemas. E claro, também vou dar a minha opinião no final do vídeo. Então bora. Tudo começou em dezembro de 2022, na Copa do Mundo do Catar, e a Croácia eliminou o Brasil. Eu acho que todo mundo já se lembra disso, né? Logo após a partida, Tite confirmou que deixaria o comando da seleção, encerrando um ciclo iniciado em 2016. A derrota marcou o fim de uma era e deu início a uma das maiores buscas por um treinador da história recente da seleção brasileira. Desde aquele momento, o grande sonho da CBF era contratar Carlo Ancelotti. O então presidente da época, Edinaldo Rodrigues, guarde bem esse nome, tratava o italiano como prioridade absoluta e decidiu esperar o término do seu contrato com o Real Madrid, mesmo sabendo que isso levaria mais de um ano. Enquanto aguardava uma resposta definitiva, a seleção precisava de soluções temporárias. O primeiro escolhido foi Ramon Menezes, o técnico das categorias de base. Sua passagem, porém, durou pouco. Após a Copa do Catar, Ramon foi o primeiro técnico do novo ciclo da seleção. Porém, os resultados não agradaram. O Brasil perdeu para o Marrocos por 2-1, ganhou de Guiné por 4-1, e o momento mais marcante foi a derrota por 4-2 para Senegal. Essa derrota foi a primeira da história do Brasil para uma seleção africana. Não acho que o Brasil fique fora da Copa do Mundo por conta das eliminatórias, mas tá passando vergonha, né? Faz amistosos ruins, com jogos ruins, independente do resultado, porque poderia ter ganho como ganhou de Guiné, e o jogo também foi muito ruim, mas estão apequenando o futebol brasileiro. Também, né, Juliana? Quem tá lá eu já conheço, né? Daqui da Bahia, apequenou o futebol da Bahia, apequenou o futebol brasileiro, não tem a menor condição da CBF estar entregue, o futebol brasileiro está entregue a Edinaldo Rodrigues. Horrível, fraco, limitado. O resultado aumentou ainda mais a pressão sobre a CBF para definir um treinador de forma definitiva. No dia 4/7 de 2023, o GE publicava que a CBF e o Fluminense se acertaram e Fernando Diniz treinaria a seleção de forma interina. O acerto de CBF junto ao Fluminense era de que Fernando Diniz comandaria o Fluminense e também a seleção brasileira, parecendo aquele modo carreira do FIFA, sabe? Quando você comanda o clube e a seleção praticamente ao mesmo tempo. Durante a apresentação de Diniz, o então presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fez uma declaração. Ele afirmou publicamente que Carlo Ancelotti assumiria o Brasil assim que encerrasse seu contrato com o Real Madrid. Só que ainda não tinha nada assinado, tá? Mas voltando ao Diniz, ele até começou bem seu trabalho na seleção. Em sua estreia, o Brasil ganhou por 5-1 da Bolívia pelas eliminatórias da Copa. No segundo jogo, ganhou do Peru por 1-0 fora de casa. Mas a partir do terceiro jogo das eliminatórias, os resultados não foram tão bons. No segundo semestre de 2023, a seleção voltou a ficar em crise pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção decepcionou os torcedores e empatou em 1-1
na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra a Venezuela. Fazer outras ponderações também sobre o gramado. O estado estava visivelmente ruim na Arena Pantanal, o calor de 32 graus, mas ainda assim a pior atuação da seleção sob o comando do Diniz, até mesmo aquele jogo com dificuldades contra o Peru, o Brasil conseguiu criar um pouco mais, conseguiu ser um pouco mais inventivo, e mesmo com a volta do Vini Júnior, que se esperava até mais o Brasil agressivo pelo lado, tendo esse jogo de fundo, isso não aconteceu. Então foi um jogo decepcionante, além do resultado, como você falou, se tivesse vencido por 1-0, a avaliação seria a mesma, um jogo bem abaixo da seleção. No jogo seguinte, o Brasil foi ao Uruguai para enfrentar os anfitriões e perdeu por 2-0. Além da derrota, foi nessa partida que Neymar rompe o ligamento do joelho. Neymar veio a esta clínica em São Paulo em busca de respostas. Os resultados dos exames apontaram a ruptura do ligamento cruzado anterior, que une os ossos tíbia e fêmur e é essencial para a estabilidade da articulação. E também uma lesão no menisco, essa cartilagem que age como uma almofada entre os ossos e ajuda na absorção de impactos. Ontem, depois do lance em que se machucou, Neymar saiu chorando de campo e mais tarde deixou o estádio de muletas, com a perna esquerda imobilizada. No futebol, a cada 6 segundos se faz um movimento inesperado. Então, se acontece de o pé ficar fixo, o corpo girar, ele pode romper. O tratamento requer cirurgia. No procedimento, médicos substituem o ligamento lesionado por um enxerto. A taxa de sucesso do procedimento é altíssima, superior a 95% dos casos. O problema é o tempo de recuperação. É preciso ficar afastado dos gramados por até 8 meses. Diferentemente do passado, quando a gente se vangloriava, com 6 meses volta a jogar, hoje a gente espera realmente 8 meses. No dia 16/11 de 2023, claro, sem Neymar, o Brasil foi até a Colômbia e perdeu por 2-1 para a seleção da casa. E na última partida da seleção do ano, o jogo foi pela eliminatória contra a Argentina no Maracanã. O Brasil também perdeu por 1-0. No final da partida, a torcida brasileira protestou e gritou time sem vergonha. Essa foi a primeira derrota da seleção brasileira em casa, em um jogo das eliminatórias. Enquanto isso acontecia dentro de campo, uma crise ainda maior se instaurava nos bastidores da CBF. Agora, eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou começar a trabalhar com datas e a história é um pouco embaraçosa, beleza? Em dezembro de 2023, a Justiça do Rio de Janeiro afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da entidade por considerar inválido um termo de ajustamento de conduta feito em 2022 entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. O termo alterava as regras para as eleições de presidente da CBF. A Justiça do Rio destituiu Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Os desembargadores nomearam o presidente do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, como interventor. Ele fica interinamente na CBF e tem até 30 dias para promover novas eleições. Os desembargadores alegaram que na última eleição houve irregularidades nesse processo eleitoral que levou Edinaldo Rodrigues à presidência da entidade. As últimas eleições tiveram regras modificadas através de um acordo feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro com a CBF. E segundo a Justiça do Rio, o Ministério Público não pode interferir numa entidade como a Confederação Brasileira de Futebol. Essa decisão foi em segunda instância e os advogados da CBF do Edinaldo vão recorrer e esse caso vai ter desdobramentos na esfera superior da Justiça. No dia 4 de janeiro de 2024, o ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu os efeitos das decisões da Justiça do Rio de Janeiro, que levaram ao afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues. A decisão, entretanto, era provisória e precisaria de análise do plenário do Supremo. No dia seguinte do retorno de Edinaldo Rodrigues no comando da CBF, Fernando Diniz foi demitido. Durou 6 jogos a passagem de Fernando Diniz pela seleção brasileira. Ele assumiu o cargo em julho do ano passado com um contrato de 1 ano. A intenção da CBF era que ele fosse o interino até que o italiano Carlo Ancelotti assumisse o time após o fim do contrato dele com o Real Madrid em junho deste ano. No entanto, o treinador decidiu renovar com o time espanhol.
Diniz dirigiu o Brasil em 6 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Venceu 2, empatou 1 e perdeu 3. A demissão do treinador foi a primeira medida tomada por Edinaldo Rodrigues após voltar à presidência da CBF. Isso aconteceu graças a uma liminar concedida nesta quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. O dirigente baiano havia sido afastado do cargo em dezembro do ano passado, devido a uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro que questionava mudanças nas regras para eleições na CBF. Pouco tempo depois, no dia 10 de janeiro de 2024, Dorival Júnior era anunciado como novo técnico da seleção. Eu sou São Paulino e eu me lembro que grande parte da torcida não foi a favor da saída de Dorival. A chegada de Dorival na seleção representava uma tentativa de recomeço. A própria imprensa destacou que o ciclo precisava ser reiniciado após o fracasso da estratégia de esperar por Ancelotti. Em sua entrevista, Dorival disse isso. Que pouco tempo depois, eu acho que ficaria meio mal essa fala do Dorival. Agora, mais uma informação que não tem muito a ver com o presidente da CBF. Mas no dia 11 de fevereiro de 2024, a seleção brasileira perdeu para a Argentina na última rodada do pré-olímpico e não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Paris. Além do treinador, a CBF promoveu mudanças estruturais. Rodrigo Caetano assumiu a coordenação executiva da seleção. O ex-jogador Juan passou a integrar a coordenação técnica e Edinaldo reduziu suas exposições públicas, deixando o departamento de futebol mais profissionalizado. Apesar das mudanças, os resultados continuaram abaixo das expectativas. Esses foram os jogos de Dorival pela seleção. Bom, eu vou passar os jogos de Dorival na seleção brasileira naquele ano. Ele disputou 4 amistosos. Ele ganhou da Inglaterra por 1-0, empatou com a Espanha, ganhou do México e empatou com os Estados Unidos em 1-1. Já na Copa América, o Brasil não foi tão bem. Empatou contra a Costa Rica no primeiro jogo em 0-0, ganhou do Paraguai por 4-1, empatou Brasil com a não faz Colômbia uma boa em Copa 1-1, América, e nos isso pra pênaltis mim perdeu só é para resultado Uruguai, de sendo do que o eliminado Brasil na Copa fez América. no último ano, em 2023, quando depois de perder, de ser eliminado lá na Copa do Mundo em 2022, o Brasil já sabia que não teria técnico, ficou um ano inteiro esperando por um treinador que não veio, ficou tentando entender o que ia fazer e no fim das contas escolhe Dorival Júnior. Não acho que a culpa seja do Dorival desta eliminação, a gente tem críticas a fazer, mas isso pra mim nada mais é do que a colheita do que a CBF plantou durante esse tempo depois da Copa do Mundo. Em dezembro de 2024, Ronaldo, aquele mesmo R9, o fenômeno, confirmou a candidatura à presidência da CBF. O pentacampeão mundial prometeu viajar pelo Brasil em busca de apoio para fazer oposição a Edinaldo Rodrigues no próximo pleito. Bom, se vocês acharam já o ano de 2024 completamente conturbado, esperem até ver esse ano de 2025. E no dia 25/3 de 2025, Brasil foi até a Argentina para jogar contra os anfitriões e perdeu por 4-1. Poucos dias antes dessa partida, foi onde Rafinha deu aquela declaração para a TV Romário, dizendo que brigaria, se fosse preciso, com os argentinos, nosso maior rival. Isso não pegou muito bem, e agora, nem a Deus, com os brasileiros e muito menos com os argentinos. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A gente não tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Agora, novamente, eu vou pedir para que, por favor, vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque eu vou novamente trabalhar com algumas datas e algumas informações que podem ficar um pouco embaraçosas. Eu tentei resumir o máximo possível. No dia 21 de fevereiro de 2025, o ministro Gilmar Mendes homologou um acordo entre CBF, 5 dirigentes da entidade e a Federação Mineira de Futebol, que reconhecia a Assembleia Geral Extraordinária
ordinária e a Assembleia Geral Eleitoral, responsável pela eleição de Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF em março de 2022. Desta forma, Edinaldo Rodrigues foi mantido no cargo, já que a ação do Supremo, que colocava sua eleição em risco, deixou de existir. Agora, em março de 2025, para ser mais exato, no dia 12 de março de 2025, Ronaldo Fenômeno desistiu da candidatura para a presidência da CBF por falta de apoio das federações. Ronaldo disse que, assim como tornou público seu desejo de candidatura, está também se retirando de forma pública. O pentacampeão do mundo com a seleção brasileira escreveu: se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. No mesmo texto, Ronaldo explicou o motivo da desistência. O ex-jogador disse que no primeiro contato com as 27 federações encontrou 23 portas fechadas e que não houve qualquer abertura para 4 dias após a desistência de Ronaldo, a CBF anunciou a data da eleição para a presidência. O pleito aconteceu no dia 24 de março e Edinaldo Rodrigues foi reeleito até 2030. O mandatário concorreu de novo como único candidato, mas dessa vez teve um apoio unânime das federações. E eu quero depois dizer que qualquer presidente de clube que a partir da primeira rodada do Brasileiro se levante para reclamar de qualquer coisa da CBF é culpado, porque o presidente recebeu o voto de todos, 100% das federações, dos clubes da Série A e dos clubes da Série B. Então não reclame ninguém mais até o final do próximo mandato do Edinaldo em 2030, não reclame de erro de arbitragem, de erro no calendário, de ter convocação para a data FIFA em excesso, de ter jogador voltando lesionado. Não reclame, porque o presidente acabou de ser eleito por aclamação, com 100% dos votos. Todos os dirigentes do futebol brasileiro deram 100% de apoio à gestão Edinaldo Rodrigues. Então, conforme eu comentei há poucos minutos atrás, no dia 25 de março de 2025, o Brasil perdeu por 4-1 para a Argentina. Isso fez com que Dorival Júnior fosse demitido do cargo poucas horas após a partida. E, pela 4ª vez no ciclo, a seleção precisava buscar um novo treinador. Finalmente, em 12 de maio de 2025, a CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo treinador. Após o fim da temporada europeia, ele começaria a comandar o time na data FIFA de julho. Mas nem a chegada de Ancelotti foi o suficiente para trazer tranquilidade aos bastidores. 3 dias depois, após anunciar o treinador italiano, Edinaldo Rodrigues voltou a ser afastado da presidência por decisão da justiça, em meio a novos questionamentos sobre a validade de sua eleição. Era a segunda intervenção judicial em seu mandato. No dia 19 de maio, Edinaldo Rodrigues informou ao STF que não tentará mais retornar ao seu cargo. A desistência de Edinaldo deixou o caminho livre para Samir Chaude ser o novo presidente da CBF na eleição que aconteceu no dia 15 daquela mesma semana. O detalhe é que Samir foi o único do pleito e no dia 25, Samir Chaude foi eleito o novo presidente da CBF e ele prometeu mudanças como reestruturação no calendário, investimento em arbitragem, fair play financeiro, gestão institucional, futebol feminino e Copa de 2027 e categorias de base. Agora a pergunta que eu quero deixar é: vocês acham que ele está cumprindo aquilo que prometeu? Deixa aqui embaixo, por favor. A gente pode observar que esse ciclo da seleção brasileira para essa Copa do Mundo de 2026 pode ser dividido em 2 histórias paralelas. A primeira aconteceu dentro de campo, marcada pela passagem de Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e, por fim, Carlo Ancelotti, e também os maus resultados. O Brasil se classificou para a Copa em 5º lugar nas eliminatórias. A segunda
ocorreu fora das 4 linhas, com disputas judiciais, mudança na presidência da CBF, intervenções e instabilidade política. Então, se a gente olhar friamente, a gente percebe que não é à toa que o Brasil foi eliminado mais cedo nessa Copa do que na Copa de 2022. E agora vem a minha opinião. Como dito e mostrado no decorrer desse vídeo, a CBF, desde a primeira eliminação na Copa de 2022, não tem um rumo definido. Ao longo do ciclo, foram 4 técnicos com esquema táticos completamente diferentes. Além disso, tivemos trocas na presidência da CBF. Confesso que fazendo a pesquisa para esse vídeo e escrevendo o roteiro, em certos momentos eu fiquei confuso. Eu já não estava mais entendendo o que estava acontecendo. Eu tive que ler e reler várias vezes. Isso que eu resumi ainda muita coisa. E já no Campeonato Brasileiro, que é da CBF, o calendário ainda é insano. A tecnologia do VAR continua ultrapassada. Ainda não existe uma profissionalização dos árbitros. Assim como também não existe um padrão dos gramados, como por exemplo, ainda existe a discussão sobre grama natural ou grama artificial. Os clubes cada vez mais estão endividados, fazendo com que jovens talentos sejam vendidos cada vez mais cedo para o mercado europeu. E sim, eu acho que Carlo Ancelotti convocou e foi mal também contra a Noruega. Mas fazendo a pesquisa, vejo que quando a estrutura está bagunçada, nem o melhor técnico do mundo vai conseguir fazer milagres. E falando do estilo de jogo da seleção, ela não parece mais aquela seleção da raça, do drible e do improviso. Algumas seleções sul-americanas, eu vejo que mesmo faltando alguma parte técnica, sobra vontade, carrinho e até mesmo a catimba, que é tão comum vermos nos jogadores sul-americanos. Durante boa parte da partida, principalmente no final, a Noruega tocava a bola e nenhum jogador da seleção parecia indignado. Era um jogo valendo vaga para a próxima fase. Eu acho que um lance que simboliza muito isso que eu tô falando, e pra mim é muito difícil de falar isso, até porque eu sou um Neymarzete assumido. Eu até agora não entendi o porquê o Neymar saiu dando risada em direção ao goleiro pra zoar ele, mesmo depois de fazer um gol que era praticamente inútil. Eu fico imaginando se Bebeto, Ronaldo, Zico, Romário ou até mesmo Ronaldinho fariam isso numa eliminação da seleção. E pra mim é muito difícil falar sobre seleção, porque eu vi a seleção com grandes times e vi outras seleções respeitando a nossa seleção. E bom, galera, eu sei que o vídeo demorou muito pra sair. Eu divido esse meu trabalho com o YouTube e também com o meu trabalho de CLT. E confesso que esse foi um dos vídeos, ou se não o vídeo mais difícil de fazer. Porque além de eu estar falando de algo que eu gosto, foi muito difícil de pesquisar as coisas, de entender para poder passar para vocês de uma maneira mais clara. Então gostaria de, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente aqui embaixo o que vocês estão achando da seleção e quais as expectativas de vocês para esse novo ciclo, para a próxima Copa. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, até mais.